Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu chamar aqui o nosso amigo, professor Milton, pelo U. Ok, boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando. Vou esperar o Milton chegar e a gente já dá início aí ao nosso projeto, nossa live. Melhorar o ambiente aqui de última hora. Acabei deixando a mesa um pouco bagunçada. Enfim, coisas do ofício. O professor Milton chegou com o site, ou melhor, com o projeto Última Tribuna, já mandou a solicitação e ele já está ao vivo. Coisa de alguns segundos já dá certo. Salvete omnes. Valeu, Aldrin. Engraçado. Eu já aceitei aqui e não deu certo ainda. Fala, Ju. Fala, pessoal. Que estranho. Olha, ele mandou a solicitação, entrar ao vivo com a última tribuna. Eu estou aceitando aqui, professor Milton, mas não sei não, viu? Já deu uma zebra, lembra? Ah, agora foi. Tava com medo. E aí, Boa tudo certo? noite, Boa noite. Como vai? tudo bem, meu querido amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Sempre um prazer falar contigo. Igualmente, você sabe. Ah, imagino. Bom, imagino. Eu falei retoricamente, acabou soando um pouco estranho. Mas enfim, pessoal, este aí na telinha de vocês é o professor Milton, um grande amigo que, eu diria que é um amigo que o direito natural me trouxe. É uma amizade do direito natural. Aliás, o direito natural revolucionou essa parte da minha vida também. Mudou minhas amizades na academia, né? E o professor Milton ele tem grande apreço. Aliás, um apreço que eu nem imaginava que era tão grande assim, por um filósofo, eu posso chamar assim, né, professor Milton? Chamado René Girard. Acho que eu pronunciei corretamente. Eu sou um tanto tímido para sair falando qualquer coisa afrancesada por aí. O professor Milton me confidenciou hoje que, para ele, René Girard, doravante René aqui para mim, na opinião dele, o maior pensador do século XX. Tá? Então, tenho certeza que ele tem fundamento para afirmar algo desse calibre, né? Enaltecer alguém assim. E, segundo as informações do currículo Lattes do professor Milton, olha que interessante. Naquele resumo, né, ali que aparece no topo do currículo Lattes, consta o seguinte, na última oração, na última frase. Seus estudos envolvem a teoria da pena, algo que de fato o professor Milton domina assim com uma maestria impressionante. História do direito, idem. O professor Milton tem uma sabedoria muito interessante em história do direito, sobretudo em questões da Inquisição. Né? E a teoria mimética do René Girard. O que é muito interessante. Eu queria ouvi-lo hoje, considerando, só para deixar claro aqui, pessoal, a live de hoje é muito mais uma pequena entrevista, na verdade, tá? Uma conversa bem descontraída com o professor Milton sobre como começar, como estudar René Girard. E eu estou aqui de peito aberto para reconhecer o seguinte, eu não sei nada, tá? Eu não posso dar pitaco aqui, seria uma coisa de palpiteiro eu sair falando qualquer coisa do Girard. Claro que hoje, me preparando para a live, eu acabei vendo uma coisa aqui e ali, inclusive um texto do próprio professor Milton, com o Frank, né, que é um parceiro aí nosso, né, vou colocar assim, na revista do IBCCRIM, né, uma especulação muito interessante, de cunho até teológico, do Girard, sobre a teoria da pena, se eu não estou redondamente equivocado. Então, professor, eu vou passar a palavra para... vai sim, eu vou salvar a live. Eu vou passar a palavra para você contar não só esses métodos de estudo sobre o autor, mas a sua história. Né? Eu acho isso muito interessante. Como que você conheceu o René? Como que você, em que época da sua vida você consultou as obras do René? Se é que
imagino que você já leu muita coisa, se não tudo, do René. Enfim, a palavra está contigo e muito obrigado por aceitar o meu convite e por proporcionar uma verdadeira lição hoje, eu tenho certeza. Bom, obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite, estou muito honrado. Sou seu fã, como você sabe, além de amigo, né? Você tem feito um trabalho sensacional no resenha, né? Principalmente esse trabalho de resgate da Patrícia, que é uma coisa de emocionar qualquer um, tá? E eu tenho acompanhado com muita atenção. Deixo meu abraço a todos que nos saudaram, o Gilson, o Rafael, minha esposa, né, o Lauro, enfim, todos que estão aí nos assistindo. Deixo aí boa noite. Bem, sim, Marcelo, para mim o Girard é o maior pensador do século XX. E não é um erudito como Wegener, ou como Remy Bragg, ou como o von Balthasar, ou alguém assim, mas ele é um grande decifrador. Tá? Então, poucos sabem sobre a fundação, a lógica das sociedades humanas, e pouquíssimos sabem explicar e defender o cristianismo como ele fez. Tá? O Michel Serres, no discurso de recepção do René Girard na Academia Francesa, disse que o René Girard é a um tempo o Charles Darwin das ciências humanas e também o último padre apostólico. Né? Exatamente por conta dessa capacidade que ele tem, ainda no século XX, de dizer, sim, a sociedade ocidental é superior e o cristianismo é superior e molda uma sociedade mais justa, e explicar por quê. Tá? Então ele tem essa coragem, né? E por isso ele é o último padre apostólico. Né? Então, numa época de relativismos, né? Isso é muito peito. Tá? E fazer isso tudo em pleno Vale do Silício, né? Numa universidade mainstream como a Universidade de Stanford, que era onde ele lecionava. E o mais interessante, né? As suas intuições são cada dia mais confirmadas pelas ciências empíricas. Então, coisas que o Girard intuiu, lendo obras literárias, por exemplo, estão hoje sendo cada dia mais confirmadas pelas ciências empíricas. Tá? Especialmente no campo da pesquisa sobre neurônios espelho, por exemplo, né, que seriam os neurônios da imitação. Né? E eu conheci esse autor através do Frank. É engraçado, eu estava um dia na PUC, aqueles tempos de desesperança, e não há pior lugar no mundo para um cristão tentar afirmar sua fé ou estudar cristianismo que na PUC, né? E aí eu encontro o Frank sentado num banco de praça, né, com o livro O Bode Expiatório na mão. E ele começou a me mostrar, e eu achei o título ridículo. Eu falei, ele começou a contar, e o Frank é muito inteligente, muito loquaz, né? Fala rápido, e eu falei, que coisa idiota isso aí. Eu fiquei achando assim, mas depois eu encontrei um livro num sebo, eu resolvi comprar. E o nome do livro em português Eu Via Satanás Cair como Relâmpago. Eu comprei uma edição espanhola. E para mim esse é o maior livro de antropologia da religião. Assim, é um livro impressionante. Tá? E esse livro ajudou muito na minha conversão, realmente. Foi um livro fundamental. E esse livro, no final desse livro, ele fala desse momento, né? Da era neopagã, né? Em que, na opinião dele, o Apocalipse se aproxima. Né? E a descrição dele, é um livro dos anos 80, mas a descrição dele é de arrepiar. Né? Você fica realmente... E esse livro já existe em português, né? Tá aí pela Realizações, foi traduzido recentemente. E aí eu comecei a estudar Girard e perceber que ele era um grande autor para tratar de violência. Né? E do motor da violência, que é o desejo, né? Nesse tudo. Então foi assim que eu comecei a estudar René Girard. Quando você mencionou algo que te surpreende sobre um texto dos anos 80 do René, seria como se fosse um texto, digamos, profético? Assim, ele se antecipou. Sim, sim. O Girard percebeu o seguinte, Marcelo, já colocando o carro na frente dos bois. Ele percebeu o seguinte, que depois da revelação cristã, que ele chama de triunfo da cruz, o cristianismo instaurou
na humanidade uma nova lógica, né? E essa lógica tinha sido percebida por Nietzsche, né? O Nietzsche, você deve ter lido Nietzsche na adolescência, né, talvez? Graças a Deus, não. Não, escapou? Pois é, o Nietzsche, ele fala muito da moral do senhor e da moral dos escravos. E ele critica as aristocracias europeias por terem abandonado a moral dos senhores, que era a moral greco-romana, e aderido à moral dos escravos, que é a moral cristã. E o Girard diz, olha, esse homem, ele é o maior teólogo do cristianismo desde Paulo. Ele entende perfeitamente o que é o cristianismo, mas para atacá-lo. Para dizer, olha, nós estamos do lado do Cristo e nós deveríamos estar do lado do sacrificador, dos sacrificadores, né? Que era a moral judaico-cristã, né? Na sociedade romana, isso você deve saber bem, a palavra piedade, ela não estava relacionada a gente ter pena dos outros, como é hoje, né? Piedade, o homem piedoso era aquele que tinha muita fé nos deuses, né? Que praticava os ritos, etc. E a misericórdia era um defeito moral. É perfeito, anticristo. A misericórdia era um defeito moral, né? Então o romano era aquele que não tinha pena de coitadinho, não tinha pena de gente fraca, não tinha pena de bebê deficiente, não tinha pena de órfão, etc., porque essa turma toda era amaldiçoada, tá? Então o romano ele tinha que ser forte e os fracos não importavam, tá? E era uma sociedade extremamente holística, né? Tanto a sociedade grega quanto a romana. E o cristianismo ele inaugura uma nova. Para falar uma linguagem mais direta, o cristianismo é a lei do mais fraco, né? Ele falou: olha, o deficiente ele merece respeito, o doente, a mulher, o estrangeiro. Quer dizer, olha, vamos olhar para o lado dessas pessoas, né? Vamos olhar para o lado dos que são fracos. E o Nietzsche critica isso, né? E então, o Gerard diz: olha, ele entendeu perfeitamente o cristianismo, só que ele está do lado do sacrificador. E o que o Girard escreve? O Girard escreve o seguinte: olha, os sacrificadores de hoje, eles falam com a voz dos oprimidos, tá? Então é como se o diabo, que é o sacrificador por excelência, ele passasse a imitar o Cristo. Então o que é o socialismo, por exemplo? Ele é uma paródia secular do cristianismo. E vamos ajudar os pobres, ótimo, né? O que a doutrina social da igreja diria? Olha, você, Marcelo, pega o seu dinheiro e dá para um pobre, espontaneamente, né? O socialismo é quase a mesma coisa, né? Não, vamos matar o Marcelo que é rico para dar o dinheiro dele para os pobres, né? É espontâneo. Então é uma paródia satânica. Quer dizer, você usa a negação do sacrifício para sacrificar. E esse é o neopaganismo, né? Quer dizer, enquanto o primeiro paganismo era direto, esse novo paganismo ele parte da revelação. Então é como se o sacrifício se escondesse por trás do Cristo. E não é à toa que todos esses movimentos extremamente persecutórios e sacrificiais estão o tempo todo jogando nas nossas caras que Cristo não faria isso, Cristo não faria aquilo, né? Coisas Jesus como Cristo não votaria num sujeito que defende as armas, coisas desse tipo, né? Por quê? Porque eles se travestem do discurso cristão para sacrificar. Então é isso que o Girard narra no final do bode expiatório, do eu via Satanás cair como relâmpago, né? Então você vê, por exemplo, o debate em torno do aborto, né? Quer dizer, as mulheres que são a favor do aborto falam de direitos humanos, né? Liberdade, né? A questão da mulher e etc. Para quê? Para sacrificar. Então é isso que ele narra no final desse livro, e é de arrepiar, tá? Isso nos anos 80 também. Já isso, eram. Sim. É interessante essa interpretação que ele dá ao Nietzsche. É um pouco preocupante também, porque fica parecendo que, na verdade, Nietzsche, se ele conhecia tão bem o cristianismo, fica difícil salientar que ele criou um espantalho. Ou eu estou equivocado? Não, pelo contrário. Ele descreveu o cristianismo com precisão e optou por ser um anticristo. Ah, tá, entendi. Essa moral, essa é a moral do mais fraco, é a moral cristã que enfraqueceu a Europa, tá?
e eu estou a favor da moral dos senhores. Estou a favor da moral dos senhores. Uhum. E aí seria Então ele, Pode falar, pode falar. ele faz uma ligação muito polêmica entre nietzscheanismo e nazismo, né? Ele explica por A mais B. Ele fala, olha, o nazismo são as ideias de Nietzsche colocadas na prática. Tá? Essas ideias de eugenismo, né? Toda essa coisa da raça e etc. Então, isso, o Gilson falou perfeitamente, Dionísio versus Cristo. Né? Então, ele opta pelo lado do sacrificador, né? Espontaneamente, né? Sabendo o que estava fazendo. Então, Isso pois não. por um elastecimento imanental também das ideologias, né? Que passam. É como se o Cristo supostamente tivesse outorgado uma procuração para algumas massas, com suas respectivas propagandas e assim vai, né? Like Lives Matter, para dar um exemplo. Sim. Todos esses fenômenos modernos são fenômenos de fundo cristão, né? Eu já dizia o Wegener, né? São heresias, né? Ressuscitadas, né? E usam justamente o antissacrificialismo para sacrificar. E por isso que você vê esses conflitos agora o tempo todo, né? Em que você vê mesmo os lacradores sendo sacrificados aí, de vez em quando. É a coisa mais comum do mundo, né? É como se diz, uma hidra, né? Você corta uma cabeça e já vem outras duas e vira um bolo que... Para usar a expressão bíblica, né? Com o reino de Satã dividido contra si mesmo, Satã agora é incapaz de expulsar a Satã. Uhum. O que o Evangelho está querendo dizer? Quer dizer que com a paixão de Cristo, o mecanismo que embasa a justiça humana, que é o sacrifício, foi desmascarado. Então, não é mais possível expulsar a Satã com a violência, por exemplo. Tá? Então, a cada vez mais você precisa de mais vítimas. Então, o sistema se desgastou. E justamente porque nós, cada vez mais, todos nós queremos nos colocar no lugar da vítima, e a cada momento, né, a cada ano, mais vítimas são enxergadas, né, como, por exemplo, hoje a gente enxerga a vítima no cachorrinho, na baleia, na planta, sei lá em que. Cada dia menos nós somos capazes de sacrificar. Então, todas as instituições humanas vão desaparecer e nós vamos voltar para a guerra de todos contra todos, que é o Apocalipse. Essa é a ideia gerardiana. É como se o cristianismo tivesse colocado um relógio bomba na humanidade, tá? Em que, aos poucos, nós vamos nos aproximar do fim de todas as instituições, pela abolição do sacrifício, que é o evento estruturante em todas as sociedades humanas. E que está em tudo, segundo Girard, mas de forma bastante oculta, né? Bastante escamoteada, né? Na sociedade moderna, cada dia mais escamoteada. É engraçado que nós começamos pelo fim, Marcelo. Não, mas eu acho que a ordem dos fatores aqui não vai piorar o produto. É até bom entender esses pressupostos, porque eles também ajudam ou melhor, entender essas conclusões, né? Porque elas também ajudam a modular algumas perguntas. Mas então volvemos ao início agora. Eu queria te perguntar se há uma ordem correta que você sugeriria das obras do Girard, e também se ele tem um pano de fundo teórico que convém, meio que assim, por exemplo, para ler Tomás é bom que se lê Aristóteles, para dar um exemplo bem rápido. Então, enfim, qual que é a trilha adequada aí, professor Milton? Bom, eu não segui uma ordem muito didática quando eu fui aprender Girard, mas o que eu sugiro? Eu sugiro que comece pelas obras em que ele trata do desejo mimético, que são as obras em que ele trata da literatura. De preferência, você leia o Girard e leia as obras literárias que ele está citando. Então, qual foi a primeira base teórica do Girard? Foi o que ele chama de sistema romanesco, né, que são um cânone de autores que, segundo ele, revelam a verdadeira natureza humana. Né? Depois você passa para essas leituras mais antropológicas e
leia de preferência essas leituras antropológicas junto com Santo Agostinho, e você vai ficar impressionado. Tá? O Girard era um leitor tardio de Santo Agostinho, e eles são muito parecidos. Tá? Eles chegam a conclusões muito semelhantes, muito parecidas. Eu vou já dar exemplos para vocês. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho da parte da literatura, tá, Marcelo? Antes disso, Como é que... Pois não. diante disso, seria exagero afirmar-se que ele também é um autor platônico, ou aí eu já estou viajando? Não, quer dizer, eu não sei traçar esse link, né? Eu não saberia traçar esse link, eu não conheço Platão o suficiente, né? Mas ele chegou a muitas conclusões semelhantes à de Santo Agostinho, sem ter lido Santo Agostinho. Tá? Ao final eu vou dar uns exemplos para você ficar impressionado. Tá? Bom, falo da parte da literatura, então? Claro, é que eu acho mais curiosa. Pronto, o Girard, ele, como vocês sabem, ele é um francês, né? E ele foi para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Foi um dos muitos intelectuais franceses que foi para os Estados Unidos na Segunda Guerra. E lá, de empregos eram muito difíceis, né? E ele conseguiu um emprego para ensinar literatura francesa para turmas livres, né? Numa universidade. E aí ele lia um romance e naquela semana ele explicava o romance para algumas mulheres. Inclusive uma delas se tornou esposa dele depois. E lendo esses romances, ele percebeu o seguinte, que havia dois tipos de romancistas. Os romancistas românticos e os romancistas romanescos. Ou as histórias românticas e as histórias romanescas. Nas histórias românticas, o protagonista é uma espécie de Deus. Tá? Ele é alguém autotélico, ele é alguém forte, o desejo dele é autêntico, ele faz o que ele quer, né? E ele, enfim, ele é o grande sol dessa história. Né? Que são essas histórias bobinhas, né? Essas histórias tipo, sei lá, o Guarani, né? Qualquer coisa assim, essas histórias de Bang Bang, esses romances, essas histórias de quadrinhos, né? Então ele diz, olha, essa é uma mentira. Né? O primeiro livro dele até se chama Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Né? E ele vai, olha, tem alguns autores que revelam a verdadeira natureza humana, né? Que é a natureza imitativa do ser humano. E a esses autores ele chama de autores romanescos. Isso tem muito a ver com a maturidade do autor. No romance romanesco, o herói ele não é o centro do romance. Ele tem um outro a quem ele imita. Então o herói ele não é autêntico. Então o verdadeiro romance que realmente revela a natureza humana é aquele que expõe a estrutura triangular do desejo. Então, eu vou dar dois exemplos que ele cita. Né? O primeiro é um pequeno conto do Cervantes chamado Impertinente Tenaz, que é um sujeito que começa a tentar convencer um amigo a sair com a mulher dele. Então ele pede, o amigo não quer, fala, não, porque eu tenho dúvida se a minha mulher é honesta, tente seduzi-la. O amigo, não, eu não quero, e ele insiste, até que um dia o sujeito foge com a mulher dele. Conta esse. E o outro é um romance de Aristóteles chamado O Eterno Marido, em que a mulher morre e o marido encontra as cartas dela e descobre que ela tem um amante. Então ele se torna amigo desse amante. E o amante é maravilhoso, enquanto o marido é um sujeito assim, obtuso, tímido, o amante é um cara maravilhoso, toca piano, conversa muito. E aí ele fica muito amigo desse cara, começa a admirar o cara. Só que aí o marido, o viúvo, né, arruma uma namoradinha. O que ele faz? Ele apresenta para o amante. Leva o amante para casa da família da namoradinha. Lá todo mundo se apaixona pelo amante. A sogra, o sogro, o cara conquista todo mundo. Até que por fim, como é de se esperar, o cara leva embora a namoradinha dele. Então tá aí o nome do livro O Eterno Marido. Que na realidade é uma situação que o Dostoiévski passou na pele. Ele viveu um triângulo amoroso muito parecido com essa história. Curiosamente, até eu e o Frank escrevemos um texto sobre Chaves, né?
E uma história parecida aconteceu com o Seu Madruga, ou o Kiko e o Chaves, né? O Kiko era namorado da Dona Florinda, apresentou para o Chaves, né? O Chaves carregou a Dona Florinda e eles trabalharam quase 20 anos sem se falar. Então é muito, muito interessante. E o Roberto Gomes Bolanhos também é um escritor Isso romanesco. nos bastidores Os bastidores. Olha, eu não sabia disso. Eles não se falavam. Eu estranhei, você disse que o Kiko seria esposo, é isso? Não, Dona era Florinda. namorado. Na série ele é filho dela, né? O personagem. O Carlos Villagrán, né? Carlos Villagrán, ele era namorado da Florinda Meza, né? Que é a Dona Florinda. Então eles disfarçavam ali. Disfarçavam. Eles se Olha, odiavam. eu não sabia. Eles se odiavam profundamente. Né? E é uma não é à toa que o Roberto Gomes Bolanhos é um escritor totalmente mimético, né? Totalmente romanesco. Você vê que o Chaves revela como nenhum outro programa de televisão a estrutura triangular do desejo. Né? E como é que começa um programa do Chaves? Sempre do mesmo jeito. O Kiko aparece no pátio, ele faz... ele mostra o objeto. Né? E aí o Chaves começa a desejar o pirulito, a bola. Né? E aí, refresco. A partir dessa rivalidade em torno do objeto simples, a violência contamina toda a vila. Né? Ela cria uma espiral, etc. E como lá não tem rei, não tem lei, não tem nada, essa violência ela vai atingir a todos os membros da vila. Né? E tem o inadimplente, né? O Seu Madruga diante do Seu Barriga. Todas essas situações. Né? Por exemplo, tem um episódio em que a Dona Florinda se interessa pelo Seu Madruga. Ninguém lembra disso. Qual é o episódio? O episódio em que aparece a Glória, que é uma mulher bonita, que se muda para o andar de cima, naquela escadinha, e a Dona Florinda começa a tentar seduzir o Seu Madruga. Tá? E a Chiquinha começa a tentar seduzir o Chaves, por causa da meninazinha que eu esqueci o nome, que é a filha da Glória. Então, ele entendia perfeitamente a estrutura mimética, e é por isso que o Roberto Gomes Bolanhos era apelidado de Chespirito. Era o pequeno Shakespeare. Era o apelido dele no México. Interessante, Milton. Alguém conhecia de Shakespeare e falou, poxa, esse cara é o Shakespeare mexicano. Que legal, eu não sabia de nada disso. É muito interessante. Bom, o Girafales era o amantezinho, né, da xícara de café, ou xícara de chá, da Florinda e tal. Todos muito miméticos, você percebe aquelas rivalidades, né? Mas enfim, voltando ao assunto. Muito interessante. Então, o Girard percebeu que havia um sistema. Então ele lista ali Proust, Dostoiévski, Shakespeare, Cervantes, seriam Stendhal, né? Eles seriam autores romanescos. Então ele cita as várias histórias. Né? Em Stendhal, em Vermelho Negro, o garoto é imitador de Napoleão, que é um imperador sem nome, que é o próprio Stendhal, que era um fã de Napoleão. Né? Em O Paraíso Perdido, o garoto sonha em ver o teatro. O alter ego do Proust sonha em ver o teatro. Quando ele vê o teatro, se decepciona, acha uma bosta. Aí aparece um embaixador na casa dele e diz, nossa, vocês viram a peça ontem, foi maravilhosa. E o garoto muda de ideia. Fala, o senhor tem razão, o teatro é bom mesmo. Então, esses autores vão revelando esse caráter triangular do desejo. Né? O João César Castro Rocha trabalhou em cima de Machado de Assis, que é outro autor extremamente romanesco, né? E ele narra aquele episódio de Dom Casmurro que chama-se A Notícia, né? Em que o José Dias chega para a mãe do Dom Casmurro, a mãe do Bentinho, e fala, olha, vamos separar essas crianças, porque eu acho que eles estão se apaixonando. Aí o Bentinho fala, meu Deus, então era isso. Eu amava a Capitu e Capitu me amava. É a notícia, né? Então, assim, alguém falou para ele que ele amava, né? Ele passa a amar. Né? E dito isto, o Girard, então, ele identifica dois tipos de mediação, né? De relação entre imitador e modelo. A primeira é a mediação interna, em que os dois estão muito próximos do objeto e próximos entre si. Então, por exemplo, os conflitos entre irmãos, né?
são tão comuns na literatura, na mitologia. Caim e Abel. Caim e Abel são vários, né? Rômulo e Remo, são vários, né? O conflito entre irmãos, por exemplo, né? Eu já chamo de conflito de gêmeos, em que o objeto está acessível para ambos. Então, é fácil conflitar. E a mediação externa, tá? Em que o modelo está muito longe. O exemplo que ele cita é em Dom Quixote, que o Dom Quixote é fã do Amadis de Gaula, que era um cavaleiro mítico, não existia. E o Sancho Panza também tem uma mediação externa com o Dom Quixote. Como ele não é nobre, ele imagina que o Dom Quixote vai tomar o reino e vai dar um título de nobreza para ele. Então, há uma diferença espiritual entre os dois muito grande. Ele não rivaliza com o Dom Quixote hora nenhuma. Interessante. E aí vem a importância do que o Girard vai teorizar depois dos diques sociais, tá? desses tabus, né, que estruturam a sociedade e evitam o conflito. Que eu vou falar mais à frente. Mas é isso, essas são as primeiras intuições do Girard, né, sobre o desejo mimético, a estrutura triangular, a questão do imitador e do modelo, que vem um ponto interessante também. Quanto mais o imitador deseja, mais isso reforça o desejo do modelo. Tá? Então eles caem numa cadeia. Tá? Eles caem numa cadeia do qual eles não conseguem se livrar mais. Eles não conseguem se livrar mais. E outro exemplo maravilhoso, Marcelo, eu sei que eu estou um pouco logorreico hoje, mas... Tá uma delícia. Porque é muito assunto, né? Não, tá ótimo. Uma história bíblica que exemplifica maravilhosamente isso. E o Girard usa esse exemplo. É a história do Salomão e das duas mulheres que se dizem mãe de um bebê. Quer dizer, como é que Salomão resolve? Chegam duas senhoras, nós somos mães desse bebê, eu sou mãe, eu não sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe, aquela coisa, ela não é. E ele diz, não, eu vou resolver. Corta a criança no meio. E uma diz, corte, e a outra diz, não corte. Pode entregar. A que é capaz de dizer, entregue a criança, é a verdadeira mãe. Por quê? Porque a outra é apenas uma rival. A outra não está preocupada com o bebê. Ela topa, inclusive, destruir o objeto de desejo dela, desde que seja para afetar a rival. Então, o desejo mimético ele é o contrário do amor. No amor você se sacrifica pelo ser amado. Então, o Salomão sabia disso, segundo Girard. Então, quando ele diz, olha, mate, ele fala, olha, a verdadeira mãe é a que não tem desejo mimético. Ela prefere ver a criança com outro do que a criança morta. Fantástico, né? Muito interessante. Ele é um autor católico, óbvio. É de conversão tardia. Sendo assim, como eu não li, seria absurdo especularmos aqui alguma influência ou alguma citação das bases psicanalíticas do Freud? Pois é, por muito tempo o Girard foi tido como freudiano, porque o primeiro livro de antropologia dele trata de temas semelhantes aos tratados em Totem e Tabu. Totem e Tabu. Que explica, por exemplo, o incesto, né? A questão do incesto. E sempre com base em mitologia e literatura, né? É bem parecido o jeitão. Isso. As intuições do Freud são poderosas, né? Poderosas. Só que o que o Girard diz é o seguinte, olha, o Freud, ele chega no ponto errado. Tá? Ele trata já de uma sociedade estruturada. Quando ele coloca a castração do pai depois da organização social. E o que acontece é justamente o contrário. Você tem um assassinato fundador e depois a organização da família. Você quer que eu explique isso logo? É uma coisa um pouquinho complicada, porque o Girard dialoga tanto com Freud quanto com Lévi-Strauss, né? Mas sem aceitar a teoria de nenhum dos dois. Embora ele reconheça as grandes contribuições do Freud, né? As grandes intuições, as fortes intuições do Freud. Se você quiser, eu explico isso rapidinho. Não,
Pois Fique à não. vontade, porque tá muito interessante. O pessoal tá É, gostando. E eu também, eu tô que bom. vidrado. Tô com vontade de comprar as obras. Que bom, pode perguntar. Você ia É, perguntar? não, eu repassei a palavra para que você esclareça este ponto sobre Freud e outro autor há pouco citado. Tá, eu vou falar um pouquinho. Até o Lauro falou para eu falar de sacrifício, né? Tá, o Girard, ele escreveu o primeiro livro com 39 anos, né? Depois ele passa 12 anos, 12 não, 11 anos mais ou menos, pesquisando para escrever o segundo livro. E o que que ele vai tratar no segundo livro, que é a violência e o sagrado? Ele vai tratar, ele vai dizer, olha, tudo bem, eu sei que a mímese é o motor do conhecimento, do aprendizado, mas também é o motor do conflito. E como é que essa sociedade resolveu esse conflito? Ele vai tentar estudar isso. E aí ele diz o seguinte, olha, o homem no estado natural, ele vive uma guerra de todos contra todos. Aí ele usa a Meio expressão Hobbes aí. hobbesiana, exatamente. Diz, olha, o homem está ali, ele se conflita porque não há nenhum dique, nenhuma hierarquia, nada que separe os homens dos objetos, dos modelos dos imitadores. Quer dizer, todo mundo vive em mediação interna. Tá? Até que acontece um evento, que ele diz que é o evento fundador da cultura e o evento fundador de todas as instituições, que é um assassinato fundador. Ele começa a estudar diversos mitos fundadores, né? E ele fala, olha, todos os mitos fundadores são uma história só. A sociedade se une e mata um indivíduo e transforma a guerra de todos contra todos em guerra de todos contra um. Quando eles transformam a guerra de todos contra todos em guerra de todos contra um, eles descobrem que isso é extremamente vantajoso em termos de economia de violência. Quer dizer, isso é a única medida que pode trazer pacificação, inicialmente, né? Então eles dizem, olha, todas as sociedades humanas aprendem o sacrifício, que nada mais é, Lauro, que perguntou, que é a canalização da violência de todos contra um alvo único. Né? Eles, olha, apenas as sociedades que aprenderam a sacrificar conseguiram sobreviver. As outras desapareceram. Tá? Então, o sacrifício humano é o primeiro degrau de todas as sociedades. E isso também hoje está sendo confirmado pela arqueologia. Quer dizer, hoje se sabe que o homem não ficou sedentário por plantar, ele ficou sedentário para ficar próximo em locais de sacrifícios humanos. Agora Quem eu tô quiser. entendendo onde que isso entra no teu doutorado. É, vamos chegar lá, né? É, Mas enfim, quem quiser conhecer isso, pessoal, compre a obra do professor Maurício Rigg, chamado História e Pré-História. Pré-História e História. Quer dizer, o ser humano se sedentarizou para ficar próximo de locais de sacrifícios humanos. Tá? Então, o ser humano tem 500 mil anos, né? Há mais ou menos 5 mil anos, o ser humano se organizou. Se organizou em uma sociedade hierarquizada, com regras, etc. E diz, olha, então os primeiros que vão organizar essa sociedade são os sacrificadores. Então, o que é o mito? O mito fundador é a história de um assassinato contado da perspectiva dos assassinos. É a história de um assassinato que livra a comunidade da responsabilidade e culpa a vítima. Só que geralmente tem uma virada, né? Essa vítima, ela na verdade é boa. Quer dizer, ela é um Deus que se entregou para ser assassinado, tá, pelos pais fundadores, pelos pais ancestrais, para ensinar alguma coisa. Para ensinar o quê? O rito. Para ensinar, olha, quando tiver um próximo conflito, vocês pegam outra pessoa igual a mim, façam isso. Vai resolver. Isso dá origem às sociedades míticas, né? Míticas sacrificiais. Então, segundo o Girard, esse é o primeiro degrau de todas as sociedades humanas. Claro que depois você vai passar a sacrificar animais. Na Índia você tem o sacrifício vegetal, né? Mas o primeiro patamar é o sacrifício humano. Sim, Rafael.
teatro grego envolvia sacrifícios, inclusive protagonista em grego, a origem da palavra é o primeiro que morre. Tá? O protagonista é o bode expiatório. O que é uma tragédia grega? A tragédia grega é a história do sacrifício, né, em que o coro tem razão e a vítima não, né? Então tá lá o Édipo dizendo que é inocente e o coro gritando que ele não é. Vocês vejam, olha a história de Édipo, né? É um mito exemplar, né? Quer dizer, o Édipo, ele amaldiçoa Tebas porque ele violou os dois principais tabus, né? Matou o pai, casou com a mãe. As duas ações mais terríveis que um ser humano pode praticar. Só que nas duas ele é inocente. Ele não sabia que o Laio era pai dele, o Laio tentou matá-lo primeiro, o Laio o ataca, ele reage a Laio, ele casa com Jocasta sem saber que Jocasta é sua mãe. Ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Uhum. Mas isso não importa, porque a tragédia grega é holística. Tá? Ela é contada da perspectiva do povo de Tebas, e não da perspectiva do indivíduo Laio. Então Laio é o bode expiatório. Uhum. Laio é o bode expiatório. Então essa é a estrutura, Marcelo, de todos os mitos fundadores, de todas as comunidades, segundo René Girard. É óbvio que você deve ter percebido que esse mito tem alguma coisa em comum com a paixão, não é verdade? Uhum. Pois é, só que o Girard vai dizer, tá, mas a paixão, ela é o avesso do mito. Ela é a revelação de que o mito é uma mentira. Tá? Ele é a revelação de que a história que institui todas as instituições humanas é apenas uma fraude. É como se Deus tivesse querido mostrar, dizer, olha, a justiça humana ela nada mais é do que um assassinato. Então Cristo, você pega a história de Cristo e a história de Édipo. Édipo, ele triunfa, né? Quer dizer, veja a jornada de Édipo, ele é um menino abandonado, vai crescendo, vira rei, é amado, e no final há uma virada, e ele acaba expulso de Tebas. Ele acaba cegando os próprios olhos e sendo expulso de Tebas. Né? E veja a história de Cristo, né? Quer dizer, o garoto numa província esquecida, filho do carpinteiro, se torna rabino, cresce, é recebido como um rei no domingo de Ramos, E crucificado uma virada, com Barrabás. na virada da opinião pública, ele é morto e nem mesmo seus discípulos ficam do seu lado. Nem mesmo aqueles que prometeram morrer para salvá-lo o abandonam. Tá, e qual é a diferença de uma história para outra? A diferença é que a paixão revela tudo. A paixão revela, ele ressuscita. Ele ressuscita. Fala, olha, tá, estou aqui, sou Deus. Quer dizer, vocês não só são injustos, como vocês mataram o próprio Deus. E depois o Evangelho. E veja, Marcelo, essa história ela é absolutamente impossível no mundo antigo, no mundo pré-cristão. Você tem a história de Sócrates, né, que tem algo em comum com a história de Cristo. Falava com o Aldrin desses dias. Muito interessante. Exato. Mas ela não é totalmente comum por dois motivos. Primeiro, o assassinato de Sócrates não é unânime. Não é unânime. Havia divergências. Não, a votação foi tipo 300 e pouco a 200 e pouco, eram 500 juízes. Né? Ah, foi bem. Não foi assim, bem aquela encerrado. lavada. Né? E Sócrates não ressuscitou. E a então, Jesus foi unânime. Quem achava que o Sócrates era culpado, foi achando. E ninguém lavou as mãos, né? Lá de Sócrates. Não, ninguém lavou as mãos. Não, ninguém lavou as mãos. Então veja, e Cristo avisa que isso ia acontecer. Né? Veja que existe a parábola, a famosa parábola dos vinheteiros, ou vinhateiros assassinos. Você conhece essa? É o que ele fala após o domingo de Ramos. Ele fala assim, olha, um homem contratou os vinhateiros para cuidar da sua vinha. Então ele mandou alguém para cobrar o arrendamento, mandou um funcionário seu.
e os vinhateiros, para não pagar, mataram o cobrador. E depois ele mandou outro, e mataram de novo. E mandou outro e mataram de novo. Até que o homem manda seu filho. E aí, os vinhateiros matam. Aí ele pergunta aos sacerdotes: o que vocês acham que deve ser feito com esses vinhateiros? Aí ele falou: o dono da vinha tem que expulsá-los e entregar as vinhas para outras pessoas cuidarem. E aí Cristo fala: é exatamente isso que vai acontecer. Porque Deus mandou os profetas para avisar. Todos foram assassinados, até que Deus mandou o filho. E o filho vai ser assassinado. E outros povos vão colher os frutos da videira. Foi o que aconteceu, que os judeus nunca se converteram. Outros povos vão colher. Tá? Então, a paixão de Cristo ela é o avesso do mito. E ela é justamente a história que desacredita a justiça mundana. Tá? Então, e ela acaba também com o sistema profético. O que era o sistema profético? Era o profeta cobrar do rei justiça. Atento àquela ideia de que Israel era, ao mesmo tempo, uma unidade política e o povo de Deus. Então Cristo pega, a história de Cristo vem superar esse sistema. Diz: olha, não adianta. Esquece, a justiça é de outro mundo. Não é daqui. O meu reino é de outro mundo. Transcende. A salvação está fora. Totalmente essa é uma fora. diferença dos mitos. Então, mesmo que vocês tomarem o poder para impor a justiça de vocês, vai ser uma justiça humana tão falha quanto a dos rivais de vocês. Uhum. Tá, então, é uma crítica que os autores da patrística fazem aos mitos e ao paganismo, né? Que Deus é esse de vocês aí que precisa de barro? Que um mata o outro. Né? Se é Deus, como que ele é puro? Essas especulações já estavam vivas ali, né? Sim, com certeza. Com certeza. Professor, o que essa palavra diferente, né? Como que eu devo... eu já estou chegando lá, mas o que significaria mimético? Ou teoria mimética? Mimes é imitação. Né? Então, teoria mimética é uma teoria sobre imitação. Isso, sobre imitação. No sentido quase de emulação também. Isso. No sentido até que Aristóteles usa de imitação. Tá? O Aristóteles já usa a palavra mímese. Né? Quer dizer, o Girard reconhecia a importância da mímese, né? Que ele chama de mímese de apropriação, que é fundamental, por exemplo, no conhecimento. Quer dizer, o papel do mestre, por exemplo, é ser o modelo para o aluno. Né? Ele mostra para o aluno que é bom. O papel do pai é ser o modelo do filho. Quer dizer, sem isso, as pessoas não evoluem, não aprendem. Ou seja, ela tem um lado extremamente positivo. Tá? Platão também usa. Né? Então, sem a imitação, você não tem conhecimento. Tá? E uma coisa que se descobriu na neurociência, quando a gente é jovem, a gente tem muito neurônio espelho. Então, o jovem ele é muito imitador. Ele é muito imitador e por isso ele aprende muito facilmente. Aprende línguas, ele tem uma facilidade de aprender. O velho, ele perde neurônio de espelho, mas ele fica com mais dificuldade de aprender. Mas, em compensação, o velho é mais autêntico. Porque ele não imita mais. Tá? Então, com a velhice, você vai ficando cada... Pode terminar a frase. Não, você vai ficando... O pessoal, o velho é teimoso, né? Não, ele não é mimético. E não precisa ser muito expert para começar a pensar que isso pode descambar de alguma forma nas teorias da culpabilidade, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sim. Mas aí vem um ponto importante. O que você faz, então, para evitar que a sociedade conflite o tempo todo? Você tem que transformar as mediações internas em mediações externas, criando tabus. Tá? Criando tabus interditos, né, proibitórios. Então, ele conjuga um pouco a teoria dele com a ideia do Lévi-Strauss, por exemplo, né, do tabu do incesto. Né, todas essas distinções. Então, uma sociedade simples, por exemplo, ela tem distinções muito fortes. Né? Ela tem castas, ela tem divisões. Né?
Então, sociedades assim muito estratificadas, elas são pouco conflituosas internamente. Tá? Então, você pega, por exemplo, a sociedade indiana, 1 Eu bilhão e pensei 200 mil nisso. habitantes. Né? Você Como é tem que uma você mantém a ordem criminalidade ali? nível Suíça. Por quê? Porque eles têm uma sociedade extremamente estratificada. E, Acho que é por claro, isso que eu gosto de monarquia. pois é, o problema é que a base disso é sacrificial e, portanto, injusta. Então, o justo é que não tenhamos diferenças. Né? O que é o justo? É que todas as diferenças sejam abolidas e nós aprendamos a perdoar uns aos outros. O problema é que nós estamos abolindo todas as divisões e estamos nos odiando cada vez mais. Tá? Então, o Evangelho falou que o mundo ia acabar por isso. Então, assim, é a única A religião intenção é que boa, é a única mas vai religião que gerar mais promete o fim do conflito. mundo. É claro. Mas aí vem o problema, Marcelo, e essa é a parte mais interessante. O cristão, ele vive, então, numa eterna tensão. Se ele perdoa e faz o que Cristo mandou, ele acelera o apocalipse. Vamos supor que eu sou um policial, eu vejo um cara roubando e falo, não, rapaz, isso aí deve ser uma pessoa que está precisando e tal. Furto Eu estou famélico. eu estou perdoando, né? Só que eu estou acelerando o apocalipse, tá? E estou salvando minha alma. Agora, se eu faço o contrário, eu estou mantendo a ordem, estou salvando o mundo e estou destruindo minha alma. Então o cristão ele vive essa equação delicada. Tá? Ele vive aquela equação delicada, quer dizer, É meio exato, que assim, Rafael, esse é um exatamente. plano, mas ao mesmo tempo. Em resumo, se você quiser salvar o mundo, você vai destruir sua alma. Tá? É isso. Então todos esses planos maravilhosos para salvar o mundo e tal, eles são planos enganosos. Tá? E se você perdoar, você vai destruir o mundo, mas você vai se salvar. E para você o reino já chegou. E o É uma Rafael, espada de. Como é que se diz? De Damocles, é assim que fala? Espada de. É assim, se correr. É, de Damocles. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? mas tem um entrecaminho. O Rafael falou muito bem aí no chat, que é o Catecon. Pera O lá. Catecon é a força que freia, é a ótica do mal menor, tá? Que é a posição da igreja. É a posição da igreja, por exemplo. A Por igreja exemplo, que é quando uma o instituição Tomás que tem diz. Pode um falar, pode exemplo, falar. um exemplo, uh, a pena. A pena é um Uhum, Catecon. Essa é a minha tese, né? Então, se entendi. você não prender um sujeito que está roubando no comércio, ele vai ser sacrificado. Tá? As pessoas vão pegar ele e vão linchar. É Porque melhor blindá-lo. essa é a nossa segunda natureza. Tá? A gente faz isso até quase por instinto. Então o que você faz? Você faz com que o sistema de justiça seja um amortecedor. Então você faz que ele sofra um mal menor para escapar do mal maior. O que os abolicionistas, por exemplo, não entendem é que a pena ela é muito mais para o indivíduo do que para a sociedade. É. A sociedade ela se vira, né? Mas quando você pune o cara, você faz com que ele recobre sua liberdade em alguma medida. Então ele é um catecon. Enfim, muitas coisas são catecons, né? Na história da humanidade. Mas ela é parte desse difícil equilíbrio, né? Quer dizer, é o equilíbrio que é ser cristão no mundo real. Né? Sim. O Tomás dá um exemplo na Suma. Olha, o lucro é complicado e tal, né? Mas é meio que. Não é com essas palavras, até porque isso em termos metafísicos fica complicado, mas é como se fosse um mal necessário. Então, assim, o ato de comércio acaba sendo necessário. Não é o ideal, mas é o necessário. Não, o Tomás faz isso o tempo É uma todo. contenção. Quando ele começa a falar lá no Tratado da Justiça, sobre quando você faz mau juízo de alguém com base em suspeitas, ele diz, olha,
Se isso é uma coisa muito tênue, isso é um pecado venial sem o qual nós não conseguiríamos atravessar essa vida. É. Eles, isso é um pecadilho, né? Mas assim, você tem que fazer, porque senão você não atravessa essa vida. Essa é a posição do Cáteco. Essa é a Entendi. É posição do um Cáteco. meio termo mesmo. Assim, quando ele fala de pena, ele fala pena existe como punição para evitar um mal maior. E Eles ela sabem nunca vai perfeitamente. restituir o status quo ante, né? Que é um argumento deles. Ah, não protege Sim. bem jurídico nenhum, né? Uma coisa bem, Pô, bem modernosa. protege, especialmente o bem jurídico que pertence ao réu. Uhum. Esse é o principal beneficiado, né? Uma vez eu vi um cara que estavam tentando linchar o cara em Fortaleza, a terra lá do Rafael Cronge, e o cara gritou: chama a polícia. Foi a Pelo amor polícia de que Deus. salvou. Me dá Foi uma a audiência polícia de que salvou custódia. ele. Isso, a polícia que salvou ele do linchamento. É. Tá? Isso é o Cáteco. Uhum. Isso é o Cáteco. Então nós vivemos, Marcelo, o tempo todo nessa balança. Difícil, né? Quando perdoar, quando sacrificar. Cristo colocou essa pulga atrás da orelha eternamente. Pulga atrás da orelha de todo cristão. Eu confesso que quando eu vejo as coisas acontecendo aí no mundo, né? É relativamente fácil pensar, mas isso está previsto, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é doloroso, né? É uma sensação, pô, tinha que ser na minha vida. É um pouco injusto também, mas deu para entender o que eu quis dizer, né? Eu queria ter vivido, sei Sim, lá, na sim. década de 40, 50. Então, o último livro do Jihad, ele mais ou menos diz: olha, a última instituição que existia, que era forte, é a guerra, ela também desapareceu. Agora você só tem guerra de guerrilhas, aquela coisa, tudo pequenas emboscadas. Então, Então nós Tribunal Penal Internacional. estamos muito próximos do fim. Uhum. Muito próximos do fim. Considerando que ele acertou em cheio já em muita coisa, é algo a se pensar, né? De fato. Só uma pergunta agora mais pessoal. Você disse que Aham. o René te ajudou na conversão. Antes disso, você era ateu ou alguma outra? Eu era Ou tinha ateu. algum? Você era ateu. Era. Até quantos anos, Milton? Até os 30 anos. Convicto. Convicto. É mesmo? Não ia em enterro nem em velório. Tinha medo de encarar a morte, por exemplo. E você acha que no seu caso, para quem te conhece antes é muito fácil responder isso aí, mas você diria que é vamos colocar assim, um milagre a tua conversão? Ou algo que nem você, digamos que você voltasse para você mesmo no passado, com 29 anos, e falasse para você, naquele Milton de 29 anos: ó, meu filho, daqui a um ano você vai se converter. Não, eu não ia acreditar, mas não foi um milagre, foi uma graça, né? É, No fundo, entendi. Deus chega em todo mundo do seu jeito, né? Então, em mim, ele chegou pela razão, foi a melhor via, mas ele chega em todo mundo. Quem me dera alguns amigos tomassem esse caminho, mas tem alguns casos que são difíceis. É difícil até conversar. Tem alguns amigos que é um desnível linguístico assim tão grande. A pessoa uma conversa dessa não ia acontecer, ela já ia parar para te refutar, sabe? Sem saber É o que você claro, tem a oferecer, né? Então, eu sofro disso às vezes porque eu os tenho bem, quero o bem deles, mas às vezes é impossível conversar. imagino, posso Mas a gente imaginar. tem que ter, né? Esses dias lá no Contra os Acadêmicos, eu estava ajudando a responder as perguntas e alguém perguntou: eu lido com, vou chamar assim, progressistas na graduação, né? Como lidar? E a minha resposta, acho que ninguém esperava ali no meio, né? É assim, ó, são pessoas, né? Então você deve amá-las. De novo esse meio termo que nos faz pensar, né? Essa questão cristã. Então, Marcelo, o Girard teve aqui em 96 no Brasil, trazido pelo Olavo de Carvalho, Uhum. para debater contra teólogos da teologia da libertação. Tá? E ele debateu com 5 ou 6 estrelas da teologia da libertação. E ele disse algo mais ou menos o seguinte, Marcelo, que o progressismo é uma radicalização do cristianismo. Tá? E Lógico, uma pontinha. é uma radicalização satânica do cristianismo. E
Curiosamente, Vezes menos dois, né? ao final, ele disse para os teólogos da libertação brasileiros que estava muito honrado, ele era muito educado já. Ele falou que estava muito honrado de estar ali e que aqueles debatedores eram mais cristãos que ele. Ele disse isso? Ele estava querendo dizer que os caras eram radicalmente cristãos no sentido de progressistas, né? Só que os sujeitos eram tão burros que ficaram lisonjeados, né? Agradecendo o professor Girard e tal. Ele fez uma piada. Ele disse, olha, vocês são tão cristãos que vocês querem ser Cristo, né? Então vocês estão na posição luciferiana, né? Só que ele falou com outras palavras, né? E os caras ficaram muito lisonjeados. E foi uma ironia. Foi uma ironia, sem dúvida. Muito interessante. Tem isso aí no YouTube ou é Não, só memória? esse debate, ele existe em livro, tá? Ele existe um resumo em português e ele existe completo em alemão. Tá? Olha o que o Rafael está dizendo aí. Vi um serial killer, deu graças a Deus que a polícia chegou e impediu que ele fosse linchado. Exatamente. Exatamente. Essa é a pena, né? A pena é a racionalização da violência comunitária. Né? E sempre vem em forma de sacrifício. Vem em forma de canalização. Né? Então ela não é uma forma de opressão, mas o contrário. Ela é uma espécie de amortecedor. Né? Professor, a live está interessantíssima. A gente passou de 1 hora aqui, mas eu tô com medo de tomar o teu tempo. Tá? Não, eu tô tranquilo. Eu queria deixá-la à vontade até para trazer mais ponderações aí que você achar que cabe no dia de hoje, considerando que a ideia aqui é uma introdução, né, ao autor hoje examinado. O que eu ia falar, para lhe dar um exemplo sobre Santo Agostinho de Hipona, né, é que essas sociedades sacrificiais elas são muito holísticas, né? Então, por exemplo, o Cícero participou de um julgamento em Roma do Caio Veres. E ele disse mais ou menos o seguinte, ele disse, olha, eu acho que esse sujeito é inocente, tá? Mas nós temos que condená-lo porque a população acha que ele é culpado. O Cícero gostava muito de uma frase que era Salus populus suprema lex esto. A saúde da nação é a lei suprema. É um argumento muito romano, quer dizer, foda-se esse indivíduo. Né? O importante é a saúde da nação. Então, a sociedade romana era muito assim. É muito holística. Então, o importante é o coletivo. O indivíduo não tem importância nenhuma. Tá? E o primeiro a atentar que isso era algo equivocado foi o Santo Agostinho. O primeiro a botar no papel isso com todas as letras. Né? Na sociedade cristã, não preciso nem dizer que nós somos a sociedade dos indivíduos. Né? Porque, veja só, primeiro você tem as sociedades míticas, em que as histórias são sempre contadas da perspectiva dos sacrificadores. Depois você tem a sociedade judaica, em que as histórias são contadas da perspectiva de uma minoria aqueles oprimida. Que fogem. Isso, aqueles que fogem. E aí, finalmente, você tem a história contada da perspectiva do indivíduo, que é perseguido pela minoria perseguida. Tá? Então, ele é o nada, né? Ele é o uno, né? Que ao mesmo tempo é o todo. E a gente está numa posição desgraçada, né? Nenhum movimento coletivista aí me apetece, para dar um exemplo. Nenhum. Sim. Né? Claro. Eu não tenho nenhum totem, digamos assim, tirante a religião, enfim. Sim. Então, embora ela não seja um totem. Nós somos essa sociedade dos indivíduos. Né? Nós somos a sociedade em que todo mundo acha possível que uma pessoa esteja certa contra todo mundo. Isso no mundo antigo era uma piada. Tá? Era impossível. Né? A voz do povo era a voz de Deus para os romanos. Né? Então, era impossível. Mas nós somos a sociedade dos indivíduos, nós cremos nisso. Isso é um tema da literatura, isso é um tema do cinema, esse é um tema recorrente no nosso imaginário. Pois bem, Santo Agostinho conta a seguinte história na Cidade de Deus. Ele disse que havia um militar chamado Marco Atílio Régulo, que lutou as guerras púnicas. E aí o Marco Atílio Régulo ele foi preso em Cartago durante a Primeira Guerra Púnica. Eles disseram para ele, nós vamos libertar você vai negociar a libertação de um general nosso, e se não der certo, você vai voltar para ser sacrificado ao deus Baal.
Aí ele fez um juramento lá pro Deus, aí soltaram o cara. Chegou em Roma, eu acho que o Régulo não era muito querido, a negociação não deu certo. E ele volta e é sacrificado. Né? E Santo Agostinho fala, olha, um verdadeiro Deus não faria isso. O verdadeiro Deus, ele não distingue o bem da cidade e o bem do indivíduo, porque ele sabe que a cidade nada mais é do que um grupo de indivíduos. É o tecido social. Exato. Ele fala, então, não existe, não há uma distinção entre o bem da cidade e o bem da pessoa. Isso está no Cidade de Deus? Cidade de Deus, cidade de Deus. Ah, tá, imaginei. Então, Santo Agostinho percebia perfeitamente isso aí. Né? E ele usa a palavra indivíduo, singole. Né? Tem gente dizendo a palavra indivíduo só nasce na Baixa Idade Média. Não, ele usa singole, em latim. Né? Século então, 5, 4, 5. 4, 5, virada de 4 para 5. Uhum. Né? Então ele entendia perfeitamente isso, que a ideia de que você pode destruir a parte para salvar o todo, ela é anticristã. Que digam os libertários, né? Embora hoje seja um discurso recorrente, né? Inclusive entre conservadores. Por exemplo. É uma atomização, né, da pessoa. Exato. Meio que assim, você pode fazer tudo desde que você não cause dano a alguém. Só que o que você vai esperar de uma sociedade, então, livremente doente, né? Sim. Uma assembleia de malucos se reúne, vota, e aí? Você é livre até onde? Essa aí, claro, é uma ideia também cristã, né? Esses anarcocapitalistas e tal, eles também são cristãos radicais, né? Sem saber. Né? Eu acho que é a subversão do meio para o fim, né? A liberdade na teologia seria um meio. E eles jogam ela lá para o fim. Então esse é o problema, né? A radicalização consiste nisso, um salto do meio para o fim. Então, para usar o socialismo aí que você citou, né? Ou o comunismo, enfim, seria uma igualdade material, digamos assim, não como meio, mas como fim também. Para dar vários exemplos. Sim, perfeito. Bom, Marcelo, eu acho que era mais ou menos isso. Eu enfrentei a dificuldade de expor as ideias do Gerard num tempo curto. Mas ficou excelente. Eu posso salvar? Ter ficado... Deve. Ficou Espero que não tenha ficado muito confuso, mas achei mais ou menos isso aí. Quem sou eu para falar que ficou confuso? Eu não conhecia nada dele. Mas o Lucas Belo, que é um amigo, até comentou aí, né? Ele falou, pô, tenho vontade de comprar enfim, é difícil conseguir as obras do René? Não, elas estão todas em português, a Realizações fez um trabalho fantástico, eles traduziram quase tudo. Tem algumas pela Vozes, tem uma ou outra pela Paz de Terra, mas a publicou quase tudo dele. Quase tudo. Você teria alguma novidade para nos contar sobre as suas produções ou ainda quer esperar? Por enquanto ainda não. Tá certo. Não, logo a gente terá novidade aí. Tá certo, não vou falar nada. Mas eu sei de algumas coisas. Bom, mas quando for o caso, você está convidadíssimo para fazer lançamento, enfim. Tá? Obrigado, Marcelo. Você é um irmãozão mesmo. A recíproca é verdadeira. Acho que a gente precisa disso no nosso meio. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, ali, live sensacional. Todos os créditos aí para o nosso convidado, que por mais de 1 hora prendeu a atenção de todo mundo, né? A gente teve picos de audiência aqui, 30 pessoas com estabilidade acompanharam a live. Isso para o Resenha Forense é um Maracanã cheio. Foi muito bom. Pessoal, muito obrigado. Professor, muito obrigado também pela sua gentileza. Numa noite de terça-feira, ceder aí mais de 1 hora do teu tempo. Você é uma pessoa tarefada. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Obrigado, que Deus te abençoe no restante dessa semana. E é isso aí. Um forte abraço para todos. Obrigado. Até mais. Vou fechar aqui. Tchau. Tchau, professor. Obrigado, viu? Tchau, obrigado.